Os exércitos normalmente ficam sem projéteis antes, mas a Rússia está ficando sem soldados. Nos últimos 4 anos, a estratégia russa tem sido lançar homens à linha de frente repetidamente. Novos contratos, bônus e milhares de corpos enviados ao moedor de carne. E o que a Rússia ganhou? Absolutamente nada. Por um lado, mal está conseguindo manter o território que já ocupava ao entrar em 2024. Por outro lado, o Deep State menciona que, em 2025, a Rússia conseguiu capturar e manter apenas mais 0,72% do território total da Ucrânia. É isso, e mesmo assim eles continuam descaradamente jogando corpos na máquina de moer carne. O problema agora é que eles estão ficando sem homens. Os homens estão desaparecendo mais rápido do que os recrutadores conseguem substituí-los. Todo mês, cerca de 30 mil soldados russos acabam mortos, feridos ou permanentemente fora de combate. Segundo o Ministério da Defesa britânico, no final de 2025, a Rússia provavelmente superou 1,2 milhão de baixas. Isso é mais que qualquer conflito desde a Segunda Guerra Mundial. Após 4 anos de perdas, a Rússia controla só cerca de 12% do território ucraniano. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, estima que a Rússia está perdendo entre 20 e 25 mil soldados todos os meses na Ucrânia. Para se ter uma ideia, esse é o número de soldados que a União Soviética perdeu em mais de 10 anos no Afeganistão. Agora, a Rússia perde isso em apenas um mês. Recentemente, as baixas subiram a níveis inéditos nesta guerra. Volodymyr Zelensky afirmou que 35 mil soldados russos foram eliminados em dezembro de 2025, 30 mil em novembro e 26 mil em outubro. Esse número cresce a cada mês. Nos últimos 10 meses, as perdas russas cresceram mais rápido que em qualquer período desde o início da invasão em 2022. No fim de 2025, o ano foi o mais mortal para o exército russo, com cerca de 40% mais obituários militares que no anterior. Não é só o número de mortos, mas a forma como morrem. Analistas militares destacaram sérios problemas nas baixas da Rússia. Em guerras modernas, geralmente há 3 ou 4 feridos para cada morto. Medicina, evacuação e logística ajudam a manter os soldados vivos até saírem do campo de batalha. Mas os soldados russos não estão tendo esse luxo. Dados vazados de registros internos russos e analisados por especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra mostram que em 2025, de janeiro a agosto, as forças russas registraram cerca de 120.740 soldados mortos ou desaparecidos em combate, em comparação com aproximadamente 158.529 feridos. Isso coloca a proporção em cerca de 1 morto para cada 1,3 feridos, muito abaixo do que se esperaria em uma guerra moderna e normal. Isso se deve à guerra de drones na Ucrânia, que criou uma zona de morte em várias camadas e segue ativa quase o tempo todo. Drones de reconhecimento, drones de ataque FPV, munições vagantes e artilharia atuam juntos em uma rede integrada. Drones ISR pequenos detectam até mínimos movimentos de infantaria, caminhões, veículos de evacuação e postos de comando. Quando algo se move, a informação é repassada. Drones FPV atacam imediatamente, enquanto artilharia e disparos tipo HIMARS cobrem as rotas próximas. Se a infantaria for atingida, vários outros drones ficam pairando por perto, esperando as equipes de evacuação. Quando elas chegam, também são atingidas. É por isso que tantos soldados russos feridos nunca conseguem sair. Isso explica a grande escala da produção de drones na Ucrânia. Em 2022, o país ainda importava a maioria. Mas, em 2023, a produção local já somava centenas de milhares. Em 2024, dados oficiais e relatórios do setor indicam produção anual de mais de 2,2 milhões de drones, superando muitos países da OTAN. No ano passado, estimativas indicavam cerca de 4 milhões por ano. Para 2026, projeções sugerem que a Ucrânia pode superar 7 milhões de drones anuais. Então, se um drone errar ou for abatido, já existem muitos outros na área. O mesmo alvo é rastreado, atingido novamente e novamente, até que o inimigo seja neutralizado. Mesmo quando um soldado russo sobrevive e retorna, o sistema médico de campo da Rússia é tão falho quanto sua estratégia militar. Socorristas despreparados, poucos suprimentos e evacuação inadequada tornam ferimentos normalmente sobrevivíveis, muitas vezes fatais. Mas, a essa altura, o desprezo da Rússia pela vida não é segredo. Já vimos isso milhares de vezes.
Moscou insiste que tem homens para atingir seus objetivos, mas não é o que vemos na prática. Logo, restará a Putin apenas outra mobilização em massa, o que pode ser o estopim de uma guerra civil. Em novembro de 2022, Putin anunciou uma mobilização parcial de 300 mil reservistas, mas isso saiu completamente pela culatra. A reação negativa já foi ruim o bastante. Pior ainda foi a rapidez com que os recrutas perceberam como o exército russo estava decadente. Quase não houve treinamento. Faltavam fuzis e coletes, à prova de balas eram raros. Homens chegaram à linha de frente, ainda aprendendo a carregar armas, mostrando que a Rússia não convocava reservistas experientes, mas sim pegava pessoas aleatoriamente nas ruas. Além disso, centenas de milhares de homens em idade de recrutamento fugiram da Rússia e protestos explodiram pelo país. Apesar de tudo, em 5 semanas, 300 mil homens foram processados e enviados ao combate. Esse único incidente foi suficiente para Putin perceber que arrastar um grande número de civis para o serviço militar de uma só vez trazia sérios riscos políticos. Em vez de repetir esse erro, o Kremlin adotou uma estratégia mais discreta. E ao invés de recrutar em massa, Moscou intensificou outras formas de obter soldados. De 2023 a 2025, o método preferido foi o recrutamento pelo rublo. Os homens que se alistaram não eram voluntários patrióticos correndo para defender a pátria. Eram pobres, endividados, desempregados ou desesperados. Homens para quem dinheiro era questão de sobrevivência. Ao assinarem, recebiam grandes bônus, dinheiro imediato e promessas de benefícios às famílias. Mas, na prática, era apenas dinheiro em troca de suas vidas. Inicialmente, o dinheiro atraía as pessoas. Entre 2023 e boa parte de 2025, dezenas de regiões russas ofereceram enormes bônus de assinatura, somados aos pagamentos federais. Em muitos lugares, um único bônus valia mais do que o salário local de um ano inteiro, às vezes até mais. Por exemplo, no início de 2025, a região de Samara anunciou um bônus recorde de 4 milhões de rublos. Isso equivale a $40 mil mais de 5 anos de salário para muitos moradores. Mesmo províncias pobres como Mariel ofereceram até 2,6 milhões de rublos por voluntário. No fim de 2025, a Rússia estava ficando sem recursos. As receitas do petróleo caíram e os gastos com a guerra aumentaram, pressionando os orçamentos federais e regionais. Algumas regiões já tinham reduzido pagamentos, pois o gasto constante pressionava os orçamentos e nem sempre atraía recrutas suficientes. Na região do Volga, Tartaristão e Baixkortostão, que tem altas taxas de baixas, reduziram drasticamente os bônus de alistamento na segunda metade de 2025. O Tartaristão pagava até 2,7 milhões de rublos por recruta no início do ano, mas no outono o valor caiu para o mínimo federal de 400 mil rublos. Veja, apenas 6 meses após o início da invasão, a Rússia já havia sofrido perdas para as quais claramente não estava preparada. Os números eram bem piores que o esperado pelo Kremlin, e logo faltaram soldados para suprir as lacunas. Então, em setembro de 2022, Vladimir Putin anunciou a mobilização parcial. Mas a mobilização não era o único canal alimentando a guerra. A Rússia recruta conscritos 2 vezes por ano, na primavera e no outono, em um serviço rotineiro de tempo de paz. Jovens de 18 a 27 anos são convocados por 1 ano, treinados e designados para funções básicas. Oficialmente, eles não podem lutar fora do país. Devem proteger bases, cuidar da logística ou atuar nas fronteiras. Mas, na realidade, quando a guerra se prolongou e as perdas aumentaram, esses ciclos de recrutamento se tornaram uma esteira constante. Novos grupos de jovens continuavam entrando no sistema a cada 6 meses, e muitos deles não ficavam longe da guerra por muito tempo. Alguns eram enviados para regiões de fronteira, e depois eram lentamente empurrados para mais perto da linha de frente. Veja, a Rússia tem oficialmente 3 categorias de pessoal. Primeiro, os recrutas. A mobilização de setembro de 2022 não se aplicava a eles no papel. Segundo, os reservistas. Esses são ex-recrutas ou soldados contratados que já cumpriram o serviço e estão na reserva. Este é o grupo que Putin disse estar convocando na mobilização parcial. Em terceiro lugar, estão os soldados contratados, voluntários com contratos que podem ser enviados legalmente para qualquer lugar, até para a Ucrânia.
Tecnicamente, apenas um desses grupos não deveria ser enviado para combate, e por acaso é justamente aquele que a Rússia recruta em números massivos e previsíveis todos os anos. Na primavera de 2022, Putin ordenou o recrutamento de 134.500 conscritos. No outono daquele ano, mais 120 mil, isso dá mais de 254 mil em um ano. Em 2023, foram 277 mil no total. Em 2024, mais 283 mil. Em 2025, o número subiu novamente para 295 mil. O serviço militar obrigatório representa a maior parte dos novos recrutas que entram no sistema anualmente. Ele ocorre 2 vezes por ano em cronograma fixo e não gera reação negativa nacional, pois foi normalizado há décadas. Visto assim, fica claro por que o Kremlin buscou brechas. Lembre-se, Putin nunca declarou guerra formalmente, ele chamou de Operação Militar Especial. Essa única frase deu ao Kremlin margem legal suficiente para flexibilizar as regras sem precisar reescrevê-las completamente. Além disso, a Rússia começou a redefinir o que significava estar dentro da própria Rússia. Depois que Moscou anexou ilegalmente regiões como Donetsk, Luhansk, Zaporíjia e Kherson, passou a afirmar que essas áreas agora eram território russo. Para o Kremlin, enviar recrutas para lá deixou de ser visto como deslocamento ao exterior. Ainda mais simples, a Rússia passou a pressionar recrutas a assinarem contratos, tornando-os soldados profissionais imediatamente. Isso deveria ser voluntário, mas estamos falando da Rússia. Vários relatos independentes e depoimentos de familiares mostram claramente que muitos recrutas foram pressionados, coagidos ou enganados a assinar os contratos. Isso os coloca na linha de frente por brechas legais, não por mobilização aberta. A mídia russa chegou a noticiar que uma quadrilha foi recrutada para sequestrar homens e forçá-los ao alistamento. O pior é que, mesmo após as autoridades declararem o fim da mobilização em setembro de 2022, Putin nunca assinou uma ordem encerrando-a oficialmente. Nos 2 primeiros anos, discursos de guerra e patriotismo funcionavam. Mas no fim de 2023, grupos de direitos humanos notaram o sumiço dos voluntários. Quem queria lutar ou buscar aventura já tinha se alistado no início. Os únicos que restaram eram pessoas passando por desespero financeiro ou enfrentando uma pressão séria. A Rússia, então, passou a depender muito de incentivos financeiros. Além de altos bônus de assinatura, o Kremlin passou a oferecer alívio significativo de dívidas. No final de 2024, Putin chegou a assinar uma lei que apagava até 10 milhões de rublos de dívida pessoal se alguém se alistasse e servisse pelo menos 1 ano na Ucrânia. Esse esquema perdoa apenas empréstimos já em cobrança. É um incentivo ousado para quem enfrenta pressão financeira. Muitos russos acumularam grandes dívidas de consumo nos últimos anos, e a chance de eliminá-las motivou muitos a entrar no exército. Centros regionais de recrutamento ofereceram mais incentivos, hipotecas baratas, terras grátis para veteranos e prioridade em escolas e universidades para famílias de soldados. Na teoria, o Kremlin oferecia um pacote social completo em troca do chefe da casa. Muitos recrutas viam isso como chance de tirar suas famílias da pobreza. Se sobrevivessem, trariam dinheiro ou benefícios para o futuro da família. Isso era raro, e a maioria nunca voltava para casa. A Rússia ainda oferecia pagamento significativo em caso de ferimento ou morte, como um seguro de vida do Kremlin. Por lei, famílias de soldados russos mortos na Ucrânia recebem cerca de 13 a 14 milhões de rublos. Isso não gerou protestos em massa, porque o Kremlin concentrou o recrutamento em áreas específicas. Em vez de recrutar abertamente jovens de Moscou ou São Petersburgo, Putin transferiu esse fardo para as regiões rurais da Rússia. Áreas pobres e afastadas foram inundadas com ofertas em dinheiro e bônus para atrair homens desesperados, mantendo as grandes cidades em silêncio. Menos corpos voltando a Moscou geravam menos protestos importantes. Mas, mesmo assim, entre 2023 e 2024, esposas e mães de soldados ainda se reuniam ocasionalmente, exigindo respostas sobre maridos e filhos que desapareceram na linha de frente e nunca voltaram para casa. O mais desumano é o que ocorre após a morte desses homens. Muitas famílias não receberam a indenização prometida, pois oficiais registravam deliberadamente soldados mortos como desertores. No papel, isso eliminava a obrigação do Estado de pagar, deixando famílias sem marido, pai ou filho,
e ainda enganadas pelo sistema que os enviou à morte. Por isso, em algumas regiões, a raiva nunca sumiu. Com cada nova cota de recrutamento, pequenos protestos locais surgiam mensalmente. E este ano, com a pressão só aumentando, é muito provável que a situação fique ainda mais feia. Porque, apesar de já ter perdido mais de 1.200.000 soldados, Moscou estabeleceu outra meta ambiciosa: 409 mil recrutas só para 2026. Esses soldados não entram para ampliar o exército, só preenchem lacunas na linha de frente. Segundo o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, 422 mil pessoas firmaram contratos com o exército apenas em 2025. Nos últimos 2 anos, a Rússia contratou mais de 870 mil soldados, quase o dobro do tamanho do exército profissional antes da guerra. O fato de ainda precisarem de números parecidos mostra a dimensão das perdas que tiveram. Depois que esses homens assinam, não retornam para casa em rotação. Eles permanecem até o fim da operação militar especial, seja quando for. Como mencionei, após 2024 e a queda dos recrutas, as táticas ficaram mais sombrias a cada mês. Um truque comum hoje é o anúncio de emprego isca, que engana. Recrutadores divulgam falsos anúncios de empregos para motoristas, seguranças e construção civil em sites como o Avito, prometendo bons salários e sem combate na linha de frente. Homens desavisados se candidatavam, mas, ao chegar à entrevista, descobriam ser um escritório de alistamento militar. Jornalistas independentes registraram dezenas, talvez centenas desses anúncios, até em Moscou e outras regiões importantes. Em alguns casos, polícia e tribunais também são usados para recrutamento. Autoridades foram acusadas de forjar crimes leves ou plantar drogas, e depois propor arquivar o caso se a pessoa aceitasse se alistar. Autoridades foram acusadas de forjar crimes leves ou plantar drogas, oferecendo arquivar o caso se aceitassem se alistar. Um homem contou que, após uma infração passada, recebeu uma intimação para ir à delegacia sobre novas acusações de drogas, mas o endereço acabou sendo um escritório de recrutamento. Quando ele hesitou, os policiais lhe deram um ultimato. Ou ele assinava o contrato, ou drogas seriam plantadas com ele e iria preso. Sob essa pressão, assinou. Mas, se recusasse, não acabaria na cadeia. Ele seria enviado direto para a linha de frente, sem bônus ou dinheiro envolvido. Isso porque, do meio de 2022 até o início de 2023, o chefe do Wagner, Yevgeny Prigozhin, visitou prisões russas e recrutou quase todos com promessas de perdão e bônus em dinheiro. Mais de 40 mil prisioneiros foram enviados para as unidades de assalto do Wagner e lançados nas batalhas mais sangrentas, como em Bakhmut, sob promessa feita a eles: sobreviva 6 meses e você sai livre. O sistema acabou oficialmente após Prigozhin entrar em conflito com o Kremlin em 2023, mas, para os prisioneiros, continuou, pois o Ministério da Defesa assumiu o esquema. Acredite se quiser, o ministério ficou pior que Prigozhin. Agora recruta suspeitos que nem foram julgados ainda. Novas leis permitem que pessoas com antecedentes criminais ou investigadas se alistem em troca de perdão ou suspensão de sentença. No fim de 2023, já havia casos registrados de pessoas soropositivas e com hepatite sendo recrutadas. Uma mudança marcante em relação aos padrões pré-guerra que as consideravam inaptas. Neste ponto, se você está respirando, já é considerado apto para lutar pela Rússia. Você provavelmente já conhece a campanha de recrutamento de estrangeiros. Em outubro de 2025, a inteligência ucraniana estimou que a Rússia havia recrutado mais de 18 mil estrangeiros de 128 países. Isso inclui recrutas da Coreia do Norte, Cuba, Síria, de toda a Ásia Central, África e Oriente Médio. Mas agora, nem mesmo essas medidas desesperadas podem ser suficientes. Porque para 2026 Putin já anunciou assembleias militares especiais para reservistas. Acontece que eles estão sendo convocados para um suposto treinamento, teoricamente para proteger infraestrutura crítica dentro da Rússia. Mas é óbvio o que está realmente acontecendo. Ao deixar reservistas de plantão em casa, o Kremlin libera tropas regulares que vigiariam a infraestrutura, permitindo enviá-las direto para o moedor de carne. Putin e Sergei continuam insistindo que a Rússia tem pessoal suficiente e não precisará de nova mobilização em massa.
Ao invés disso, dizem que o foco é recrutar especialistas, técnicos, operadores de drones e engenheiros para modernizar as forças. E sim, a Rússia investe muito em drones e guerra eletrônica. A ideia de que a Rússia pode se transformar subitamente numa força de combate profissional de alta tecnologia no meio da maior guerra que a Europa já viu desde a Segunda Guerra Mundial é absurda. A maioria dos especialistas capacitados já fugiu da Rússia e muitos dos restantes morreram nos combates. Os vivos e qualificados quase não se sentem motivados a trocar empregos civis confortáveis e bem remunerados por trincheiras e bombardeios. Se o Kremlin realmente planeja recrutar mais 400 mil soldados este ano, suas opções já estão se esgotando. Os grupos mais fáceis já acabaram. A maioria dos ansiosos, desesperados ou dispostos já se foi. Os recrutadores agora precisam buscar mais fundo, raspando o fundo do tacho de onde puderem. Se o poder de fogo ucraniano persistir ou aumentar, a Rússia enfrentará um futuro muito mais duro e mais constrangedor. Agora, aumentar o recrutamento pode levar Putin à única opção que evitou por 4 anos. Uma mobilização em massa nacional que finalmente atinja na classe média urbana. Claro, isso traria mais mão de obra, mas também grande risco político, famílias indignadas, fugas do país e protestos. Putin entende isso perfeitamente e, por isso, esgota todas as alternativas antes. Mas existe um limite para esticar um sistema antes que algo finalmente se rompa.